Olá a todos, tudo bem? Estamos mais uma vez no nosso Clica aí Jurídico, o nosso canal do conhecimento de diversas matérias, mas principalmente de direito penal e processo penal, que é muito mais legal. A Glaucia, o Celino e o Testoni que não me ouçam. Mas vamos lá, gente, depois de um longo e tenebroso inverno, no qual nós ficamos em recesso, tiramos algumas férias, porque também somos filhos de Deus, nós voltamos para falar de um tema super interessante, que é o tema da importunação sexual, que está lá no artigo 215A do Código Penal. Esse 215A, ele foi inserido pela lei número 13.718 de 2018, ou seja, recentemente, no ano passado. E ele, na verdade, vocês sabem, vocês que acompanham as minhas aulas, etc., sabem como eu falo sobre a nossa política legislativa brasileira, porque os nossos legisladores muitas vezes respondem a questões do cotidiano criando normas penais e criando crimes desnecessariamente. Isso causa um verdadeiro inchaço legislativo, atrapalha o trabalho do operador do direito, dos advogados, juízes e promotores, porque nós temos um monte de normas penais, de tipos penais, de crimes que não são aplicados. Mas nesse caso, a criação do tipo penal do 215A do Código Penal veio muito a calhar e foi muito importante. Por quê? Porque nós tínhamos aquele velho acontecimento de pessoas, e aí eu falo tanto de homens quanto de mulheres, que eram molestadas no transporte público, nos trens, nos metrôs, nos ônibus, e que sofriam com aquilo na sua dignidade sexual, mas que não tinham uma proteção efetiva por parte da norma penal. E por quê? Porque a única proteção que existia estava no artigo 61 da Lei das Contravenções Penais, e a pena imposta era uma pena de multa, e essa multa era irrisória. Na prática, o que acontecia? As vítimas desse tipo de conduta, elas levavam o caso até as autoridades, muitas vezes registravam um boletim de ocorrência, mas esse boletim de ocorrência não ia para frente. Por quê? Por conta da repressão penal praticamente inexistente para esse tipo de conduta. Então, os próprios órgãos encarregados da investigação desse fato e da punição dessas pessoas deixavam para lá, porque não havia um instrumento adequado para isso. Depois do episódio que nós tivemos na Avenida Paulista, de uma jovem que sofreu esse tipo de abuso dentro de um ônibus, passou-se a questionar se aquela conduta não poderia ser enquadrada como estupro. Mas vejam, o estupro, ele envolve a conduta da conjunção carnal ou qualquer ato libidinoso diverso da conjunção carnal. E mais, esse ato ele deve ser praticado mediante violência ou grave ameaça, de forma que a encoxada no metrô, no ônibus, no transporte público ou qualquer lugar que não seja transporte também, ou então a masturbação com a ejaculação na vítima não se enquadra dentro do tipo penal de estupro, até porque a pena do estupro é uma pena muito alta para esse tipo de conduta, e aí então, caso aplicado o tipo penal de estupro, haveria uma quebra do princípio da proporcionalidade. Desta forma, era mais do que importante que o Congresso legislasse e criasse um tipo penal que fosse intermediário entre a contravenção penal do artigo 61 da Lei das Contravenções Penais e o tipo penal de estupro. Surgiu esse tipo penal, que é o tipo de importunação sexual, que está lá no 215A do Código Penal, e que diz o seguinte: praticar contra alguém e sem a sua anuência, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. Pena reclusão de 1 a 5 anos se o ato não constitui crime mais grave. Então vejam que 215A, ele fala também de ato libidinoso. O que seria o ato libidinoso para fins do 215A?
Fazendo um contraponto com o ato libidinoso do estupro, veja, o estupro, ele fala em conjunção carnal, o ato libidinoso diverso da conjunção carnal. A conjunção carnal é a penetração pênis-vagina. O ato libidinoso diverso da conjunção carnal compreende todo e qualquer ato libidinoso que seja diverso dessa penetração. Então podemos falar aí do coito anal, do sexo oral, das apalpadelas, lembrando sempre que deve existir um contato físico entre o agressor e a vítima. Pele a pele, contato direto do agressor com a vítima, seja esse contato indireto, através de objetos. No caso da importunação sexual, embora a importunação sexual também fale em ato libidinoso, não se trata de um ato libidinoso da gravidade do estupro. Então nós teremos as chamadas encoxadas, ou então a chamada esfregação, no qual o agressor ele esfrega o seu órgão genital em partes da vítima. Ou então a ejaculação sobre a vítima. Vejam que nesse caso também precisa ter um contato agressor-vítima, direto ou indireto, mas esse contato ele não é tão invasivo quanto o contato do estupro. E além disso não vai envolver a violência e nem a grave ameaça. E por isso que a gente tem uma pena, portanto, menor, que é de reclusão de 1 a 5 anos. E vejam que o próprio artigo 215-A faz a ressalva, se o fato não constitui crime mais grave. Porque se no caso o agressor ele se aproxima da vítima e se utiliza de uma arma apontada na sua cabeça para ter com ela uma conjunção carnal, qualquer ato libidinoso diverso da conjunção carnal, de forma mais invasiva a sua liberdade sexual, a sua dignidade sexual, ele será punido pelo tipo penal de estupro. As últimas dicas que eu tenho que dar para vocês. A importunação sexual, assim como o estupro, ela pode acontecer em relação a qualquer tipo de agressor e qualquer tipo de vítima. E aí, agressor, eu falo tanto de pessoas do sexo masculino quanto feminino, e vítima também, tanto do sexo feminino quanto masculino. E além disso, uma outra coisa importante para falar é que esse tipo penal, ele tutela a dignidade sexual. Na verdade, ele vem no título 6 do Código Penal, que fala dos crimes contra a dignidade sexual, e no capítulo 1, que fala sobre a liberdade sexual. O que seria essa dignidade sexual, para a gente poder entender até um pouco melhor o tipo penal de importunação sexual? A dignidade, segundo o nosso querido e saudoso professor Antônio Luiz Chaves Camargo, nada mais é do que a autodeterminação da pessoa segundo a sua vontade. Portanto, a dignidade sexual é a autodeterminação da pessoa segundo a sua vontade na esfera sexual. E a liberdade sexual é a liberdade que cada um de nós tem de manifestar o seu desejo sexual, a sua lascívia sexual, as suas inclinações sexuais, a sua opção sexual, desde que isso não viole nem a liberdade nem a dignidade sexual de outra pessoa. Gostou desse breve insight de importunação sexual? Então siga-nos no nosso canal Clica aí Jurídico Elomeroto, tá bom? Um beijo e até mais. Bom semestre para todos nós.